de doutrina. E vamos ficar em pé para nós orarmos ao Deus neste momento. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, queremos te dar graças, queremos render, ó Deus, louvores ao teu nome nesta noite e agradecermos, ó Deus, por este dia, pelas tuas misericórdias sobre nossas vidas, pelos livramentos, pelas bênçãos incontáveis sobre nossas vidas. E nos abençoa, Deus, nesse culto, abençoa, Deus, a direção, abençoa os irmãos que estão a caminho. Toma frente de todas as coisas, do estudo da Tua Palavra, Deus, que Tu possas, ó Deus, falar ao nosso coração, nos ensinar, que possamos sair dessa igreja nesta noite, ó Deus, edificados pela Tua Palavra, ó Deus, enriquecidos, ó Deus, para que possamos enfrentarmos, ó Deus, o dia a dia, glorificando o Teu nome, exaltando o Teu nome, Deus, dando na Tua presença, Deus, nos ajuda. Nós te pedimos, ó Deus, Tu guardas da Tua igreja de todo mal, proteja, Deus, aqueles que estão vindo, Deus, na Tua casa, e fica conosco nesta noite. Nos abençoe em tudo, em nome de Jesus, é assim que eu faço essa oração, Pai. Amém. Eu queria, antes de fazermos uma oração, e nesta oração inicial eu queria colocar os pedidos aqui do boletim, e queria pedir ao irmão Joacil que viesse aqui na frente, depois da leitura devocional, fazer esta oração pelos pedidos que foram os enfermos, pela campanha da construção, né, dos banheiros, que estamos aí na labuta para conseguir o nosso alvo, para que até o começo de julho a gente possa iniciar essa reforma, e pela Semana do Lar, que vai ser realizada no mês de maio agora, de 13 a 17, que tudo venha a ser feito conforme a vontade de Deus. E vamos fazer primeiro uma leitura devocional, que está em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. 1 Pedro, capítulo 2. Quem for encontrando, eu queria pedir, por gentileza, que ficássemos em pé para fazermos essa leitura. Amém? Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que crerdes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes.
misericórdia. Amém? Até o versículo 10. E eu queria convidar neste momento o irmão Joacil para vir aqui na frente e orar já pela leitura da palavra. Então pode ficar aí, irmão. Pode orar aí, já está com o microfone aí. E por estes pedidos, enfermos, a campanha da construção e a semana do lar. Graças e paz. Pai, queremos te louvar, Senhor. Queremos exaltar teu santo nome nesta noite. Queremos render graças a ti, Pai. Queremos te agradecer, Pai, por todos os benefícios, por todos os livramentos, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Perdoa as nossas falhas, nossas iniquidades, Senhor. Tudo aquilo que tem desagradado o Senhor, Pai. Queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra, que tem nos guiado, que tem nos orientado, que tem nos ajudado a cada dia, Pai. Queremos te pedir, Pai, em nome de Jesus, Pai, por essa semana que vai ter, que será a semana da família, onde vai ser ministrada a tua palavra, onde várias pessoas irão estar aqui nos visitando, ouvindo a tua palavra, ouvindo o teu evangelho. Então nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que através desse evento que vai ser feito durante essa semana, que o teu Espírito Santo venha estar restaurando casamentos, venha estar restaurando famílias que estão com problemas, que estão com brigas, que estão com desunião, que o teu Espírito Santo possa quebrar o nosso orgulho, possa quebrar a nossa soberba, e através dessa semana da família, através da pregação da tua palavra, famílias venham ser curadas, famílias venham ser transformadas, pessoas venham ser salvas para a glória e louvor do nome de Jesus, Pai. Também queremos te pedir, Pai, por todos os enfermos, Senhor, por pessoas da nossa igreja, por membros da nossa região aqui, que nós conhecemos, que se encontram com problemas de enfermidade, de se locomover, de trabalhar, até de vir para a igreja. Nós clamamos, Pai, nós nos humilhamos na Tua presença, Pai. Tem misericórdia, Senhor, dessas pessoas que estão passando lutas, que estão passando dificuldade, com problemas de saúde, Pai. Pois nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos. Se for da Tua vontade, se for do Teu querer, nós te pedimos, Senhor, a restauração da saúde dessas pessoas que estão debilitadas, dessas pessoas que estão fracas. Também quero aproveitar esse momento, Senhor, e pedir por aqueles jovens que teve aquele acidente ali no altiplano, que muitos se encontram no hospital agora. Queremos te pedir, Pai, por essas pessoas que estão ali fazendo cirurgia, que foram acometidas daquele acidente que aconteceu ali, que o Senhor venha ter misericórdia de cada jovem, de cada pessoa que se encontrava ali naquele evento, para a glória e louvor do nome de Jesus, Pai. Também queremos te pedir, Pai, sabedoria, Pai, nessa campanha que estamos fazendo, para fazer a construção do banheiro, para fazer um melhoramento na nossa igreja. Sabemos que nosso esforço não vai adiantar de nada se não for o Teu Espírito nos guiando, nos capacitando, nos dando graça, tocando os corações, para que a gente venha se desprender do dinheiro e possa contribuir e possa ajudar para a glória e louvor do nome de Jesus. Também quero aproveitar, Senhor, para finalizar esse momento, pelo projeto Nilson Braga, que está próximo de acontecer, que o Senhor esteja dando sabedoria a toda a direção do projeto, que o Senhor esteja capacitando cada projetista que vai estar ali para levar a Tua palavra, o Teu evangelho. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Amém. E neste momento nós vamos passar a oportunidade para a irmã Daci, que vai fazer o momento de louvor. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar o hino 577. Amparo divino. Amém?
Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. Quando eu chegar à beira desse rio que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha e sobre a morte eu hei de triunfar. Ao regressar lá dos céus descendo, a minha mão segura bem, Senhor, pois, meu Jesus, eu quero entrar contigo lá onde eu goze o teu eterno amor. Amém, Jesus. Desculpa, amados. 433. Vamos louvar esse hino, né? Muita alegria. Qual o adorno desta vida? É o amor, é o amor. A alegria é concedida pelo amor, pelo amor. É benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente.
Agora nós vamos passar para o estudo. A palavra está com o pastor Antônio e vai trazer mais um estudo da palavra de Deus nesta noite. Deus abençoe a todos. A graça e a paz do Senhor esteja com todos. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 3. Quem está com sono aí, diga amém. Olha, rapaz, é gente com sono, viu? Cansado. Não fiquem cansados, nem com sono. Amanhã é o dia do trabalhador. Trabalhador é isso mesmo, trabalhar e se cansar. Eita Jesus. Eu fico pensando no dia do trabalhador, nas donas de casa, né? Porque não existe um dia de feriado, não existe. Qual o dia de descanso de uma dona de casa? Não tem, né? Todos acharam? Vamos à nossa série de estudos do discipulado e vamos hoje fazer uma breve análise desse capítulo 3. Romildo, meu irmão, depois você pode apagar essa luz aqui. Obrigado. Vamos fazer essa leitura pausadamente e inicialmente nós vamos trabalhar o verso 1 ao verso 11 a título de introdução, mas logo em seguida a gente vai, você deixa a sua Bíblia aberta, a gente vai trabalhar um pouquinho os versículos um pouco mais para frente no decorrer do estudo. Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses, no capítulo 3, o verso 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Vamos para o verso 12. Perdão, eu vou fazer um inverso aqui. A gente vai do 1 ao 11, eu vou citar no início, vamos para o verso 12. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Até o verso 17. Amém? Vamos orar? Mais uma vez pedindo ao Senhor que o Espírito Santo possa nos iluminar e também tire o nosso cansaço, né? Tire o sono daqueles que estão aí com a fadiga, que possamos ter um momento de aproveitamento nesta noite para a glória do Senhor. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe até aqui nesta noite. Talvez a gente tenha feito até algum tipo de planejamento, talvez nem estaria na nossa agenda estarmos nessa noite aqui. Mas cremos na Tua soberania, cremos que o Senhor é o Deus que governa, e foi o Teu governo que nos trouxe até esse lugar, e aí eu te peço que o Senhor opere através do milagre da iluminação do Teu Espírito, e que realmente na exposição da Tua palavra, nos tópicos que nós vamos ver aqui, possamos sair daqui melhor do que entramos, porque nós cremos que a Tua palavra tem esse poder, Senhor,
de transformar a vida dos teus filhos. Nos alimenta através dela. Assim como todos os dias nós precisamos comer alguma coisa, feijão, arroz, macarrão, cuscuz, proteína, alguma coisa a gente precisa para nos mantermos de pé fisicamente. Nós carecemos da tua palavra para nós subsistirmos espiritualmente. Nos alimenta através dela nessa noite, Senhor. É isso que nós te clamamos, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos, no nosso estudo de número 6, falar sobre um tema que nós ouvimos muito falar sobre isso, que é maturidade. Geralmente os pais, quando olham para os seus filhos, e à medida que eles vão crescendo, sempre nós temos uma frase pronta dos pais para os filhos pequenos, que é dizer que você, meu filho, minha filha, você já tem uma idade alta, você precisa ser mais maduro ou madura. É ou não é verdade, os pais que estão aqui? Cresça, meu filho, amadureça, porque nós entendemos que, à medida que vamos aumentando o nosso nível de conhecimento, nós iremos crescer, aumentar o nosso nível também de maturidade. Mas nós vamos entender aqui hoje que a maturidade no sentido bíblico e que o apóstolo Paulo vai tratar aqui em Filipenses capítulo 3, não quer dizer apenas que alguém passou alguns anos de vida a mais, cresceu, está mais velho, e por ser mais velho, na idade, é mais maduro. A gente tem muitas pessoas que podem ter até 70, 80 anos de vida, mas ainda não alcançaram um nível de maturidade espiritual. Parece que ainda estão engatinhando na fé. A igreja de Corinto era uma igreja que poderia ter um título diferente do apóstolo Paulo, quando ele foi escrever a sua primeira carta. Nós já estudamos aqui essa carta, sabemos que a primeira carta provavelmente foi... Alguma coisa? Problema? Não? Ah, tá certo. A primeira carta, na verdade, não foi a primeira carta, mas foi... Pode baixar mais um pouco. A primeira carta não foi a primeira carta, mas foi a segunda, porque ele está ali respondendo questões da igreja, e essas questões que ele estava respondendo da igreja, eram questões que a igreja precisava ser tratada. Veja, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos anos de implantação, mas mesmo com esses anos de implantação, a igreja ainda não tinha atingido uma maturidade na fé. Parece que muitas vezes nós também estamos nessa condição. Estamos com muitos anos de, aparentemente, evangelho, mas não estamos maduros na fé. Deus quer, e nós, nessa leitura inicial, já percebemos isso. Deus quer que nós tenhamos um crescimento. Então, se você está aqui hoje, você não está aqui hoje à toa. Deus quer falar com você para que você cresça na fé. E em nome de Jesus, nós vamos entender isso, maturidade, ligando ao tema do discipulado. Porque o discipulado o que é? É o que nós estamos tratando, esse processo no qual nós, sendo discípulos de Cristo, estamos também aprendendo com outros discípulos de Cristo, que nós chamamos aqui de discipuladores. Pessoas que servem a Cristo e estão num nível espiritual, na caminhada de maturidade maior do que nós, e assim aprendemos com essas pessoas, e assim mutuamente estaremos tendo o nosso caráter forjado à luz do caráter de Cristo Jesus. E como nós temos aprendido e temos feito sempre uma retrospectiva, eu queria fazer essa retrospectiva com os irmãos, baseado no estudo passado, em que falamos do processo do discipulado. Se você puder passar para mim, Mayra, só o próximo slide, eu vou ligar aqui o passador. Nós vimos que o amor abnegado, o sofrimento, o desapego,
a obediência, o arrependimento, a submissão, o compromisso e a perseverança fazem parte do processo do discipulado, em que entendemos que, olhando para Cristo, nós estamos dispostos a nos submeter para isso, para participar desse processo. Veja só, em outras palavras, discipulado, ele precisa de renúncia. E mediante essa renúncia, será que eu quero me submeter a isso? Na verdade, o que nós vimos no estudo passado foi exatamente esse desfecho. Veja só, quando eu falo em submeter, é nas duas esferas. Tanto me submeter como um discipulador, a pagar um preço. Lembra que na semana passada nós vimos o custo do discipulado? E o custo do discipulado implica em nós deixarmos algumas coisas para trás e nos envolvermos para ajudar pessoas. Como também é na esfera de ser discípulo, estarmos dispostos a prestar contas para outra pessoa. Então, o que é um discípulo maduro? Porque se eu tenho que prestar conta dentro desse processo a alguém que é mais maduro do que eu, o que é um discípulo maduro na fé? Então, será que é alguma dessas coisas? Será que um discípulo maduro seria alguém que tem mais de 1 ano de crente? Pessoas que têm mais tempo no Evangelho deveriam ter realmente um nível maior de maturidade. Seria alguém mais simpático? Geralmente a gente tem essas falsas ideias de que alguém mais maduro é alguém mais simpático, que consegue lidar bem com várias pessoas. Será que é isso? Ou será que alguém tem um temperamento um pouco mais calmo? Por quê? Porque alguém, para ser um discípulo maduro, tem que estar um pouco meio que zen. Não pode ter um temperamento muito explosivo, porque isso daria, não forneceria para essa pessoa, para esse discípulo, possibilidade de resolver conflitos se ele for um pouco mais explosivo. Como é que ele vai fazer isso? Às vezes a gente tem essa ideia também, que um discípulo maduro é alguém que está mais calmo e por isso alcançou um status de crescimento maior. Apesar de que isso vai fazer parte, a gente vai ver isso mais na frente, o desenvolvimento do fruto do Espírito Santo, lá está mansidão e domínio próprio. Então faz parte desse crescimento, mas não quer dizer que é só isso. Algumas pessoas acham que um discípulo maduro é alguém que fez seminário teológico. Fez seminário, muitos inclusive quando a pessoa termina o seminário já chama logo de pastor. Então é um pastor, é uma missionária, é um teólogo, é uma teóloga, então é um discípulo maduro. Nem sempre, viu? Nem sempre. O seminário é uma escola. Então, você pode fazer o curso, mas não ter tido o crescimento necessário para isso aqui que nós estamos falando. Algumas pessoas acham que discípulos maduros são essencialmente oficiais e pastores. Oficiais e pastores, lembrando que pastor também é um oficial, deveriam, à luz da palavra, 1 Timóteo capítulo 3, Tito capítulo 3, fala que realmente não devem ser pessoas neófitas demais, para que não venham assim soberbecer. E essa questão de ter uma experiência maior, a própria palavra presbítero significa no original ancião, não significa que todo presbítero deve ser um ancião, mas dá a ideia de alguém com os seus cabelos brancos, com a sua experiência, pode ajudar outras pessoas, ou seja, pessoas que cresceram mais na fé. Mas nem sempre oficiais e pastores são discípulos maduros na fé, infelizmente. E usando as palavras do apóstolo Paulo, porque eu não sei se você percebeu na leitura que nós fizemos, mas ele usa a palavra perfeito várias vezes, perfeito ou aperfeiçoado. Então quer dizer que um discípulo maduro seria alguém perfeito, dentro da nossa visão aqui? Será? Quem é esse discípulo maduro? Eu quero afirmar, logo na introdução, que discípulo maduro, para o que nós vamos estudar, não é nada dessas coisas individualmente. Claro que em algum ponto a gente pode pegar, assim, alguma ideia, mas está longe de ser somente eu olhar para algum desses itens e dizer, esse aqui é um discípulo maduro. Eu vou colar nessa pessoa, porque eu sei que eu vou crescer junto dessa pessoa. Não, não é assim. Vamos hoje analisar, inclusive essa é um estudo que a gente vai terminar com certeza mais cedo, é uma breve análise do capítulo 3 de Filipenses, e eu queria assim somente dar uma contextualização dessa carta. A carta aos Filipenses, ela está dentro de um grupo de cartas chamada as cartas da prisão. Por que cartas da prisão?
Porque o seu escritor, o apóstolo Paulo, quando escreveu essas cartas, ele estava preso, não só Filipenses, mas Efésios também, Colossenses e a carta a Filemão. Veja só, todas essas cartas, elas têm uma carga emotiva e profunda, bastante considerável para toda a igreja. Por quê? Porque Paulo, ele está nesse período de reflexão, sendo perseguido por amor a Cristo e com muita carga de experiência que ele teve e intimidade com o Senhor. E ele escreve para essas igrejas, e todas essas igrejas recebem uma pancada teológica, mas também uma pancada prática. A igreja deveria se voltar para a doutrina, a parte teológica, mas também deveria viver de acordo com essa teologia. E a carta aos Filipenses, de maneira bem específica, é uma das cartas que eu mais gosto do apóstolo Paulo, e ela tem esse tema central, falando da alegria em Deus, um contentamento em Cristo. Eu sempre gosto de falar a respeito de, principalmente o capítulo 4 da carta aos Filipenses, quando Paulo ele vai agradecer à igreja de Filipos. Talvez para mim esse seja o resumo da carta. Ele vai dizer: olha, meus irmãos de Filipos, eu agradeço a vocês, porque não só uma vez, mas duas, vocês me ajudaram quando eu estava necessitado. Mas eu não estou dizendo isso porque eu estou necessitado, não, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como sei estar abastado, sei não ter nada, sei ter tudo. De tudo estou amadurecido, fortalecido. E ele vai dizer de onde vem essa força. Eu posso tudo naquilo que me fortalece. Paulo ele está falando que eu e você devemos estar satisfeitos em Deus. E aí ele demonstra essa alegria. Como é que alguém preso pode dizer que está alegre? Esse milagre, irmão, só acontece com quem tem a sua satisfação em Deus. Ao contrário de muitos de nós. Porque se falta alguma coisa em casa, não precisa nem faltar o essencial, falta o supérfluo, a gente já está reclamando, a gente já está murmurando, a gente já está se maldizendo, a gente já está dizendo: eu não sei para que eu vivo essa vida, eu vou para a igreja e é tanta dificuldade na minha vida. Meu irmão, pode ser que piore, viu, humanamente falando. Mas se você perceber que você, em Deus, você fica satisfeito, aí você vai dar glória a Deus, tanto na hora da bênção, quanto também na hora da escassez. Esse é o segredo cristão, e é por isso que essa carta aos Filipenses ela é tão rica nesse sentido. Ele fala sobre essa alegria em Deus com esse contentamento. Só que aí nós temos, antes dos versos 12 em diante que nós lemos, nós temos os versos 1 a 11, que Paulo ele vai dar uma advertência à igreja, falando sobre contra os falsos profetas. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, veja somente aí a parte inicial que eu inclusive comecei a ler. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Ele já conclama a igreja a se alegrar no Senhor. Mas no versículo 2, ele vai dizer: tenham cuidado, acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Assim como nós estudamos aqui na carta aos Gálatas, aqui também Paulo está tentando prevenir a igreja contra pessoas infiltradas lá no meio. Os falsos pastores, os falsos obreiros, que estão indo lá somente para poder usurpar ou se aproveitar da fé dos outros. Versículo 3, ele vai falar sobre esses judaizantes que estavam lá deturpando o conceito da circuncisão e dizendo que era obrigatório todo mundo se circuncidar, que era um costume dentro da cerimônia dos judeus, para as crianças ali nascidas, os novinhos. Então, os adultos também, né? Mas principalmente aqueles que nasciam ao 8º dia, eles seriam circuncidados como um sinal da aliança em Deus. Paulo ele vai falar isso até o versículo 3, e no versículo 4 ele vai dizer: olha, eu também poderia confiar na carne. Versículo 4 ele diz isso. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E aí Paulo começa aparentemente a dar uma carteirada na igreja de Filipos, mas não para a igreja de Filipos, mas para esses talvez da falsa circuncisão, que queriam se aproveitar da igreja. E essa carteirada, entre aspas, que eu estou dizendo aqui, que Paulo vai dizer o seguinte: olha, vocês estão achando que a circuncisão na carne é algo que vocês podem se gloriar? Seus falsos obreiros? Não, porque se for para se gloriar na carne, eu posso mais do que todos vocês. E aí é isso que ele vai dizer, versículo 5: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel,
da tribo de Benjamim, vá anotando os itens, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, ou seja, aquelas pessoas que eram entendidas na lei. Verso 6, quanto ao zelo perseguidor da igreja, para os judeus raiz, inclusive você percebe isso no Sinédrio, eles perseguiam a igreja de Cristo. Então, ele está falando para eles, olha assim, olha, eu também, quanto ao zelo, eu já fui esse perseguidor da igreja. No verso 6 ele diz também, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, ninguém tinha nada de que poderia acusar o apóstolo Paulo por conta do seu testemunho público. Ele era irrepreensível. Mas olha o que é que ele diz no versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. E aqui eu queria chamar a atenção para essa palavra perda. Essa palavra perda no grego é a palavra skaibalon. Skaibalon no grego, com a licença da palavra aqui para os irmãos e para as irmãs, significa fezes de animais, esterco, estrume. Coisa que a gente está passando na rua, e a gente vê que aqui em João Pessoa ainda tem, né? Aqueles cavalos, cachorros, vão passando na rua e prá! Quando a gente passa, o que é que a gente faz? A gente se afasta, porque é repugnante. Claro que as pessoas que vão usar para adubo, aí vai, mas você não pega um adubo fresquinho com a sua mão, porque é repugnante. Isso é algo que sai, e aí você vai tratar, você vai ter que ter um tratamento para poder fazer isso, adubo de plantas e entre outras coisas. É algo repugnante. Olha só o que Paulo diz. Toda essa coisa que os judaizantes estavam dizendo, batendo no peito, dizendo assim, eu sou melhor do que vocês, porque eu sou circuncidado, Paulo disse, eu sou muito mais do que vocês. E tudo isso que eu fiz, isso eu considerei como algo repugnante, por causa de Cristo. Sabe por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Porque no reino espiritual, existe uma inversão de valores para que possa colocar o nosso coração no seu devido lugar. Muitas vezes eu e você consideramos algumas coisas como prioritárias na vida. Para Deus não funciona assim. Aquilo que a gente acha que por conta das nossas próprias mãos, dos nossos próprios feitos, nós somos melhores do que outros, Deus não olha assim para nós, porque Ele sabe qual é a real motivação dentro do nosso coração. E aí ele diz, considero isso como perda. Versículo 8, ele continua, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, olha só, e considero como refúgio, que é a mesma palavra que ele usa também no versículo 7 que nós lemos, para ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Olha só, irmãos, como é interessante a visão do apóstolo Paulo. Isso ele fala, aí voltando aqui para os nossos tópicos, né? Falando contra os falsos profetas, falando da confiança plena em Cristo, e ele poderia realmente se confiar na carne, se gloriar na carne, mas tudo que ele tem, ele diz, olha, é por causa de Cristo. Será que eu e você hoje, tudo que nós temos hoje realmente é por causa de Cristo? A gente vai dizer, pastor, sem Deus eu não sou nada. No nosso discurso, a gente tem muitas verdades. Mas será que nós vivemos de acordo com o nosso discurso? Essa é a questão. Será que a gente considera as coisas que não agradam a Deus como refúgio, como esterco, como esse estrume de animais? Será? Ou a gente coloca mais valor nessas coisas do que a causa de Cristo? Por causa de Cristo, Paulo diz. Então, como Paulo, ele está sempre falando no ganho de Cristo, pela causa de Cristo, e que aquilo que nós achamos que pode ser lucro, que seria confiar na própria carne, isso seria como esterco,
agora ele vai entrar naquilo que é realmente importante, na prática. Na verdade, o que Paulo vai mostrar agora é como ele mesmo, Paulo, ele vive. Ele vai explicar a partir do verso 12, como ele está vivendo e qual é o princípio do próprio ministério individual de todo cristão. E aí eu queria pedir a atenção de você agora. Veja só, a gente sempre está falando aqui, batendo na mesma tecla nessa série de estudos. Discipulado é o trabalho de todo cristão. Discipulado é o trabalho que todos podem fazer. E Paulo aqui ele vai mostrar que realmente existe um trabalho que todos podem fazer, ou em um lado ou em outro lado. E ele vai usar a questão da maturidade para explicar o que realmente deveria ser um cristão maduro na fé. E aí a gente vai tentar desmistificar aquelas coisas que eu citei aqui agora, né? Discípulo maduro é isso, é aquilo. E vamos voltar para a Escritura e ver o que é um discípulo maduro. E talvez fazer uma autoanálise, em que nível de maturidade eu e você nos encontramos e até que ponto nós precisamos de ajuda de outras pessoas. Eu quero já antecipar que sempre vamos precisar de ajuda de outras pessoas, mas dentro da nossa comunidade local, a gente pode se encaixar em um perfil ou em outro, para vivermos a vida que Deus quer para a sua igreja, para promover um crescimento real e natural de que a igreja deve ter. Eu ouço muito de vários irmãos da igreja dizendo o seguinte, né? Porque assim, humanamente falando, a nossa igreja, assim, o templo é bem grande, bem extenso, né? E assim, para pessoas que já passaram aqui, né, na minha época de adolescência e juventude, a gente tinha aqui muitas pessoas mesmo. E aí sempre a gente volta assim, eu escuto alguém dizer assim, mas rapaz, essas pessoas, cadê? A igreja não tem mais aquela quantidade de pessoas, e o que fazer? Veja só, irmãos, o reino de Deus, ele só cresce com conversão de pessoas, e pessoas voltando para os pés de Cristo. Isso começa onde? Com o discipulado. Porque a ordem de ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, que nós vimos no primeiro estudo, Mateus capítulo 28, é o mesmo texto correlato de Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso significa que tudo no discípulos de todas as nações vai começar com a evangelização. Então, se porventura você tem o desejo da gente realmente colocar muitas pessoas aqui que vão viver uma vida genuína diante de Cristo, a gente tem que estar disposto a fazer isso aqui. A nos enquadrarmos dentro do discipulado verdadeiro. O que passar disso vai ser só evento que a gente vai fazer, é só campanha, evento, convites, e só o que pode produzir crescimento sólido na vida das pessoas é um verdadeiro discipulado. Começa na evangelização, mas continua na nossa vida. E quem faz isso é o pastor? Não, não é o pastor que faz. Quem faz é você. E eu também, porque eu também sou um cristão. O discipulado é o trabalho de todo cristão. Todo cristão. Vamos aqui, participação. O senhor falando isso, eu lembrei, estava falando aqui com o Nils, que teve um período da nossa igreja lá no Rio, que o crescimento aconteceu, a gente fazendo evangelismo, discipulando as crianças. Sim. O departamento infantil, ele começou a se despertar em sair, né, evangelizando as crianças, e a gente tinha assim várias estratégias. E aí começamos a trazer as crianças para a igreja e começamos a trabalhar com elas, né, na escola dominical, eles tinham culto à noite, e com isso as crianças foram se convertendo e foram trazendo os pais. E anos depois, a gente tinha pais que se converteram através dos filhos que se tornaram até pastores. Olha só. Então, foi através das crianças, né, que a gente conseguiu o crescimento da igreja. Através das crianças, iniciando um trabalho de evangelização, que é o cumprimento da missão. E nesse processo do discipulado,
que a gente já viu falando aqui já várias vezes, que é o relacionamento que deve ser forjado entre a igreja, pessoas cuidando de outras pessoas, isso acontece, irmãos, naturalmente. Foi tão assim enriquecedor até para a igreja, porque nós pegamos crianças do mundão mesmo, e crianças que tentaram suicídio, mesmo depois que estavam na igreja, a gente tentaram suicídio, outras ficavam endemoniadas de se arrastar por baixo dos bancos. Assim, Eu acredito. sabe? Então, assim, até para a igreja foi uma experiência que a gente não tinha, né? Que a gente não tinha essa maturidade, né, de trabalhar assim. Então, foi pelas crianças. Para você ver como isso é importante demais. Importantíssimo, importantíssimo. Então, vamos ver aqui, esse texto realmente, o capítulo 3, é maravilhoso. E a gente vai ver algumas aplicações rápidas diante daquilo que o apóstolo Paulo nos diz. O verso 12, ele começa assim: não que eu tenha já recebido, ou já tenha obtido a perfeição. Primeira coisa que nós já podemos afirmar. Paulo está dizendo, olha, eu não sou perfeito. Você consegue perceber isso nessa primeira parte? Paulo está dizendo, olha, eu estou dizendo aqui não que eu já tenha recebido isso não, ou que eu já tenha obtido a perfeição. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Olha só que interessante que o apóstolo Paulo fala. E aqui a palavra perfeição, eu quero destacar, é a palavra grega teleios. Teleios no grego é um aperfeiçoamento, ou mesmo completo. Aquilo que não falta nada, literalmente. Deixa eu tentar explicar qual é a ideia do original grego de perfeito, para você compreender aqui. Eu acho que eu já em alguma mensagem que eu dei aqui na igreja, pode ser que inclusive eu diga novamente, essa é uma ilustração muito conhecida do tempo antigo, que fala sobre um rei, em que ele era um rei descrente, e que tinha um servo que trabalhava com ele que era crente. E todas as viagens para as suas caçadas, esse rei ia com esse servo, que era muito fiel ao seu senhor. E aí no meio uma dessas caçadas, um animal arrancou um dos dedos do rei. E sempre esse servo dizia o seguinte: oh meu senhor, Deus ele é perfeito, ele faz tudo perfeito, nada foge do seu controle. Ele sempre dizia isso para o rei. O rei nunca acreditava, porque ele não cria em Deus. E quando o rei, dentro dessa caçada, teve um dos seus dedos arrancado, o seu servo disse: ó rei, não se preocupe, tudo que Deus faz é perfeito. Tudo Deus tem o controle. E aí o rei irado, você vai para a prisão agora. E prendeu o seu amigo, servo fiel, no calabouço. E aí ele ainda continuou com as suas caçadas. Em uma delas ele estava sozinho. E aí uma tribo de canibais encontrou esse rei. Amarrou ele. E agora vamos para o ritual, vamos matar e vamos comer o rei. Quando eles estavam preparando, eles perceberam que o rei estava sem um dedo. E aí eles disseram: não, a gente não pode comer ele, porque a gente só pode comer alguém que seja perfeito. Perfeito não significa, na cosmovisão dos canibais, você ser de aparência um Brad Pitt, um Reinaldo Gianecchini, né? Você não é obrigatório. Para os mais novos aí, um Caio Castro, sei lá, né? Então, eu só falo nomes antigos, né? Mas vamos lá. Perfeição não significa aparência, de acordo com a estética atual mundana. Perfeição na cosmovisão canibal, e que é a ideia desse texto aqui, é que não está faltando nada essencial. Consegue compreender o que é perfeito? Daquilo que é essencial não falta nada. A ideia de teleios no grego é essa. Quando a gente intenta de perfeição, não significa que é o top dos tops, mas daquilo que é essencial não fala nada. Aí Paulo diz, eu não cheguei nessa completude ainda. Sempre vai faltar alguma coisinha. Consegue compreender? Paulo diz, e olhe que estamos falando do apóstolo Paulo, não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido essa perfeição. Mas ele diz algo interessante. Mas eu prossigo. O segredo está aqui. Ele não é perfeito, mas ele prossigo. E aqui eu queria
falar uma coisa para os irmãos, porque eu ouço muito em aconselhamento o seguinte: quando as pessoas vão ser confrontadas por conta dos seus erros, dos seus pecados, a pessoa diz logo assim: pastor, eu não sou perfeito não, viu, pastor? Se pisar no meu pé aqui, eu piso em cima. Eu não sou perfeito. E aí, essa frase está longe de ser a frase no contexto que o apóstolo Paulo está dizendo. Paulo não está usando isso aqui como justificativa para justificar os seus erros. Ele está dizendo que ele não é perfeito, ou seja, vai faltar alguma coisinha, mas ele está prosseguindo para chegar lá. É diferente das pessoas que vêm me justificar os seus erros, ou também já fez alguma vez com vocês. Eu não sou perfeito. A pessoa, na verdade, não está querendo dizer assim, ó, olha, eu errei, mas eu quero melhorar. O que Paulo está dizendo é isso: eu vou prosseguir para conquistar aquilo para o qual também eu já fui conquistado por Cristo Jesus. A versão NVI da Bíblia, não sei se você tem essa versão, mas ela diz bem interessante esse texto, diz: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo. É bem mais simples assim para a gente compreender. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Resumindo, ele diz que não é perfeito e ele segue em frente para conquistar. Tudo bem até aqui? Verso 13, ele continua dizendo: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esses dois versos, eles são muito utilizados, às vezes em festas de aniversário, em solenidades, e as pessoas usam geralmente para dizer o seguinte: olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Se esqueça do que já passou, meu irmão, se esqueça do que já ficou para trás, avance para você conquistar, para você possuir, para você ter. Veja, isso pode ser até algum tipo de verdade, assim, nesse texto, mas o objetivo de Paulo não é esse quando ele usa essa expressão aqui. Na verdade, ele está praticamente repetindo o que ele acabou de dizer no verso 12. Irmãos, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que para trás ficam. E ele está dizendo o seguinte, que ele vai sempre querer melhorar. E ele usa as duas expressões aqui. É a palavra avançando e a palavra prossigo. A palavra avançando é a palavra epiketenomai, que significa literalmente você se esticar para você chegar. Eu não sei se você já passou por alguma situação de que alguma coisa cai perto de uma barreira, de um penhasco, e às vezes até alguma pessoa segura você atrás para você não cair, e você se estica ao máximo para tentar alcançar. E muita gente realmente tem esse esforço. É algo que nós fazemos que às vezes vai até criar um desgaste no nosso corpo físico, mas a gente se esforça ao máximo para conseguir chegar lá. Essa é a ideia que Paulo está dizendo: olha, eu estou me esforçando para eu chegar lá na frente. E aí ele repete a mesma expressão que ele usa no verso 12, que é a palavra dioko, que dá a ideia de perseguição. Quantos aqui já foram assaltados? Levanta a mão. Olha, várias pessoas, né? Bem-vindo à vida urbana, né? Uma vez eu fui assaltado, não estava sozinho, estava com um amigo. E eu me lembro que quando nós estávamos lá, eu acho que hoje, eu analisando, eu era adolescente, eu e um amigo meu, no centro da cidade. Hoje eu percebo que o rapaz não tinha nada, não tinha arma, não tinha nada, né? Mas ele fez um jogo assim com a mão, botou nas costas do meu amigo e disse: cala a boca, você e seu amigo, me dá tudo que você tem, tira o relógio, tira tudo, e depois sai correndo. E aí, o que ele tinha, deu, né? Eu não tinha nada, realmente não tinha nada, só estava com passe estudantil na época. Para os mais novos aí é o passe legal, aquele cartãozinho de passagem. Antes era um pedacinho de papel que a gente entregava ao cobrador, que hoje nem tem mais no ônibus, né? Meu Deus, eu estou percebendo que eu estou muito velho, viu? Mas vamos lá. E aí, eu me lembro que quando ele disse: me dá tudo o que vocês tiverem e saiam correndo. Meus irmãos, a corrida que nós tivemos, eu acho que nem Usain Bolt, lá Jamaica, teve essa corrida.
Porque, muito embora ele não estivesse correndo atrás de nós, mas essa seria a ideia do termo dioko no grego, que é de perseguição. Quando você está sendo perseguido, você não mede esforços. Você pode estar cansado, você pode estar com o que tiver. Você vai dar o máximo de si. Paulo está dizendo, eu estou assim. Para quê? Para eu chegar e ganhar o troféu da corrida? Não. Para eu atingir o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, esses versos 13 e 14, o que querem dizer? Paulo diz que acha que não chegou lá ainda. Veja, eu não julgo ter alcançado. Mas ele está dizendo, eu me esforço para conquistar, e ele está perseguindo isso. Conseguem compreender? Tá certo, pastor. Estou entendendo. Tudo bem. Ele não é perfeito, mas ele está querendo chegar lá. Agora, para que ele está querendo chegar lá? Para que ele está querendo ser aperfeiçoado? Ele dá a ideia aqui nesses dois versos, nesses dois blocos de versos. Chegar na linha de chegada, alcançar o prêmio da soberana vocação, ótimo, em Cristo. Parece que a gente acha sempre que é chegar no céu. Chegar no céu. Isso não está de todo errado, mas ele vai dar agora, a partir do verso 15, a implicação prática, agora, dele ter, ou pelo menos ele buscar esse aperfeiçoamento. Olha só o que ele vai dizer no verso de número 15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Numa primeira leitura, esse versículo, ele pode ter meio que um choque conosco. Porque Paulo acabou de dizer no verso 12, 13, 14, que ele não era perfeito. Aí agora ele está dizendo, todos nós que somos perfeitos, peraí, que maluquice é essa que o apóstolo Paulo está fazendo? Deu um nó agora na minha mente. Mas aqui, e outra coisa, para piorar a situação, a primeira vez que eu fui estudar esse texto, eu fui olhar no original grego. E ele usa a mesma palavra, a palavra teleios, para perfeição. E aí, como interpretar esse versículo? Meus irmãos, de maneira muito simples. Paulo não é a primeira vez que usa a mesma palavra para dizer que ora é e que ora não é. Aqui, a grande questão é ele dizer o seguinte, tenhamos este mesmo sentimento. Veja o contexto do verso 15. Todos nós que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Que sentimento é esse? Ele está falando o seguinte, olha, eu estou prosseguindo para o prêmio da soberana vocação. Eu não julgo que eu tenha alcançado. Mas todos nós que somos perfeitos, em outras palavras, ele está querendo dizer o seguinte, todos nós que temos essa busca incessante, diokos, de perseguição, prosseguindo para esse alvo, ou seja, que chegamos num nível de maturidade, nós vamos agora ter esse sentimento, e se alguém não pensa desse jeito, Deus vai esclarecer a você também. Em outras palavras, quando Paulo está dizendo nós que somos perfeitos, ele está dizendo pessoas que estão nesse processo de crescimento e que já chegaram num nível de maturidade. Se você está com a sua Bíblia aberta, e se você tem a versão NVI, a Bíblia já traduz já com realmente esse sentido um pouco mais adequado. Ele diz, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E aí, irmãos, quando Paulo diz isso, ele está dizendo o seguinte, que o processo de aperfeiçoamento não acaba. E todos devem prosseguir nesse alvo, mesmo se já foram aperfeiçoados um pouco. Paulo diz, olha, eu não sou perfeito plenamente, mas eu estou nesse processo, e eu já cheguei num nívelzinho de maturidade. Para que eu e você precisamos aumentar o nosso nível de maturidade? Sabe por quê? Por causa do discipulado. Nós precisamos por causa do discipulado. E aí é que nós vamos finalizar com os versos 16 e 17. Todavia,
andemos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, você não está crescendo? Você não está sendo aperfeiçoado em Cristo? Então, ande desse jeito, como você já aprendeu. Aquilo que você já alcançou, aquilo que você já chegou. E aí ele dá um conselho para aqueles que não chegaram ainda. Verso 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Eu coloquei aqui alguns pontos para a gente fixar melhor na nossa mente. Primeiro, Paulo e alguns cristãos não são perfeitos. Você concorda com isso? Diga amém. Paulo e alguns cristãos não são perfeitos. Mas eles têm, Paulo está explicando aqui, quando ele diz, inclusive no verso que nós lemos 15, todos nós que somos perfeitos, ele está dizendo, olha, eu e alguns outros irmãos, nós temos mais maturidade do que outros. E isso, irmãos, é normal no meio da igreja. Na igreja de Cristo, existem pessoas que estão num nível de crescimento mais do que outros. E aí você que não chegou ainda, você não precisa ficar inferiorizado, ou com talvez uma baixa autoestima. Não, você não precisa ter esse sentimento, porque isso faz parte da vida da igreja. Uns estão aqui, outros estão aqui, mas todos nós devemos procurar o crescimento. E aí ele vai dizer, olha, não tem esses irmãos que já chegaram nesse nível de maturidade maior? Sigam eles. E todos nós sigamos a Cristo. E o verso 17, ele é muito direto em relação a essa questão. Sedes imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ou seja, sigam o meu exemplo, já que eu estou no nível de maturidade, e sigam também outros que também seguem esse mesmo exemplo, que é o exemplo de quem? De Cristo. Lembra do que ele diz também nas outras cartas? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu e você não devemos imitar o apóstolo Paulo naquilo que ele não se parece com Cristo. Mas naquilo que ele se parece com Cristo, nós devemos sim, porque no final das contas, ele é só um modelo físico, humano, daquilo que Cristo já fez. E hoje, eu e você também podemos seguir exemplos de pessoas aqui na terra, se elas de fato são imitadoras de Cristo verdadeiramente. Meus irmãos, é muito importante nós termos pessoas, referências na nossa terra, para nós nos achegarmos e vermos que é possível nós sermos amadurecidos na fé. Eu convivi um tempo da minha vida com um determinado irmão, e esse irmão realmente, ele passou por um período, antes de servir a Cristo, de ser muito estourado. Você sabe que é uma pessoa estourada, né? Pavio curto. Mas é interessante que eu convivi um tempo com ele, ele começou a melhorar. E olhando para a Escritura, eu percebo que isso é o fruto do Espírito sendo amadurecido nele. E a mansidão e o domínio próprio começou a fazer parte cada vez mais da vida desse irmão. Ao passo que esse irmão se transformou em uma pessoa, socialmente falando, calma. Que inclusive no meio de um conflito, ele era um pacificador. E ajudava a resolver conflitos. E eu comecei a ver, por exemplo, na minha casa, eu ainda no início da minha caminhada cristã, alguns conflitos que existiam dentro da minha casa, que eu também estourava. E aí, eu quando percebia, na hora o Espírito Santo já falava no meu coração, e eu me entristecia porque eu pensava, falhei. E aí Deus, olha só como é o exemplo das pessoas aqui na terra. Deus me fez lembrar o exemplo desse irmão. E aí eu comecei a conviver mais ainda com esse irmão. E eu comecei a ver, porque quando eu estourava em conflitos dentro da minha casa, mesmo sendo crente, sabe o que eu pensava? Não, mas é assim mesmo, não tem jeito não. Eu sou desse jeito e não tem jeito de eu mudar. Mas eu olhava para a vida daquele irmão e eu via o contrário. É possível ter mudança. É possível ter transformação. É possível eu e você
alcançarmos níveis de maturidade espiritual. E aí, o exemplo dele me ajudou a perceber isso. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Isso é que o apóstolo Paulo diz. Meus irmãos, observem que tudo isso que nós estamos falando é uma prova de que Paulo e os outros, eles poderiam servir de modelo para cuidar e ensinar as outras pessoas que ainda estão caminhando na fé num nível de maturidade abaixo deles. E isso não pode ser considerado um desmerecimento de ninguém dentro da comunidade. Como nós já estudamos aqui, e eu repeti várias vezes, isso é somente um exercício que eu e você devemos fazer para entender a realidade e nós estarmos dispostos a nos submetermos ao discipulado. Por quê? Porque ao passo que Paulo diz, sede meus imitadores e observai o modelo daqueles que andam segundo esse meu modelo que tendes em nós, precisa eu estar disposto a ser confrontado com o meu erro e com o meu pecado. Você vai estar disposto a isso? É por isso que é difícil nós termos uma comunidade crescendo, uma comunidade local na igreja, ver a videira florescendo da maneira de Deus, 100%, porque sempre vai ter pessoas no meio da comunidade que não estão dispostas a se submeter a isso. Mas o texto é claro, quando diz que nós devemos imitar essas outras pessoas que têm um nível de maturidade maior. Mas aí vem a pergunta, e eu? Em que nível de maturidade eu estou? É uma pergunta investigativa que você deve fazer nessa noite ao seu coração. Como é que eu posso ser maduro se eu ainda erro? Nos moldes de Paulo, será que eu cheguei nesse nível de maturidade? Como os meus erros podem atrapalhar ou não se eu for um discipulador de outra pessoa? Como eu vou encarar os erros de alguém mais maduro também? Porque no processo de discípulo-discipulador, você vai conviver com uma pessoa que também vai errar. Como é que você vai encarar os erros do seu discipulador nesse processo de discipulado? De que maneira eu posso me encaixar nesse tema? É aquilo que nós veremos no próximo estudo. E aí, nós chegamos na metade dessa série, e nós já vamos caminhar para os exemplos práticos, bíblicos, e no próximo estudo nós vamos ver a vida de Paulo de maneira mais intensa, e o plano de ação para nós começarmos a fazer isso, tentarmos fazer isso aqui na nossa igreja, na nossa comunidade local, de maneira intencional. Amém? Alguém tem alguma consideração a fazer? Ninguém? Então, que Deus assim nos abençoe, para a glória do seu nome. Quero deixar alguns avisos, e logo em seguida nós vamos orar encerrando. Amanhã, quarta-feira, como já disse, né, feriado, nós não teremos a oração da hora nona, certo? Amanhã nós não teremos, vamos voltar só na outra semana. Amanhã, pela parte da manhã, haverá o torneio de futsal, e inclusive já é um duplo motivo de oração. Primeiro pelo torneio em si, que tudo seja uma bênção entre as igrejas da nossa associação regional, e também motivo de oração porque o torneio, ele é o torneio em homenagem a um dos nossos pastores, que é o pastor Luiz Carlos, de Campina Grande, membro da Igreja do Centenário. Mas ele está internado no hospital, ele depois de alguns AVCs, ele tem tido a sua saúde muito debilitada. E os irmãos estejam em oração pelo pastor Luiz Carlos, que está internado. O torneio é em homenagem a ele, mas ele até viria, mas não tem condições porque está internado no hospital. E os irmãos que quiserem ir lá, amanhã é feriado, estejam lá a partir de 8 horas da manhã, no ginásio da escola Orlando, no Cristo. Estaremos com o time da nossa igreja, lá, dos irmãos, e vamos lá, né? Se vai ganhar ou se não vai ganhar, a gente não sabe.
mas estaremos lá, né? O outro aviso que eu quero dar é em relação ao próximo final de semana, sábado, nós teremos a nossa ADR, que vai ser na Igreja de Cruz das Armas, a partir das 2 horas da tarde. Então, por favor, fale com o líder do seu departamento. Pastor, eu vou para a tarde e vou ficar para o culto à noite, porque é o aniversário da Igreja de Cruz das Armas. Eu preciso pelo menos de uma estimativa, porque a Igreja de Cruz das Armas vai fornecer o jantar para todo mundo, gratuitamente. Só que precisa ter uma base da quantidade de pessoas. Então, procure o seu departamento. A UAF, Juliana, a UEC, Jean, Jovens Adolescentes, a Andelise. E também quero avisar que programação final de semana normal, domingo, escola dominical, e à noite o nosso culto com a ceia do Senhor. Vamos ficar em pé? Pedir ao Senhor que nos ajude nessa noite para a glória do seu nome. Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado pelo teu cuidado para conosco. Te peço que a tua palavra ela nos convença de que mais do que nunca chegou a hora de nós crescermos mais. Tanto pessoalmente, Senhor, no nosso nível de maturidade, quanto também crescemos como igreja, porque ao passo que nós, cristãos maduros, vamos ajudar outros, todos nós crescemos mutuamente. Faz com que o teu povo entenda isso. Eu te clamo isso, meu Deus. Mesmo que seja um trabalho lento, mas que os corações sejam transformados para nós crescermos da maneira como o Senhor quer. É isso que nós te clamamos em nome de Jesus Cristo. Nos leve em paz para casa, Senhor. Possamos ter uma boa noite de sono, repousar para o restante da semana de trabalho, de atividades, em nome de Jesus. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.